Bendita a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Nós vamos agora dar início ou continuidade à exposição do capítulo 19 do Evangelho de João. E hoje nós faremos a exposição dos versículos 36 ao 42. Quem nos acompanhou semana passada, nós tínhamos a pretensão de fazer do 31 ao 42, mas nós conseguimos concluir somente o 35. Então, nós vamos fazer a leitura desses versículos. Vou tomar somente o versículo 34, que diz o seguinte, né? Para a gente poder ter um pouco mais o contexto. Na verdade, vamos rapidamente fazer do 31, e aí a gente relembra, né, esse contexto tão importante para nós. João 19, 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes se quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, eles verão aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde foi Jesus crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Este capítulo 19, o apóstolo João, inspirado, dedica a retratação da paixão de Cristo. E nós temos enfatizado que um evangelho, né, o anúncio do evangelho, a comunicação do evangelho só se dá completamente quando nós retratamos não somente a encarnação de Jesus, não somente a sua vida humana, os seus milagres, a sua ação, as suas ações, as suas palavras, os seus ensinos, não somente os sinais, os prodígios, não somente as tentações, os confrontos que Jesus viveu, mas o Evangelho, ele necessariamente fala da paixão, fala da morte e fala da ressurreição. É neste propósito que João, então, como evangelista que é, e para que a mensagem do Evangelho pudesse ser clara aos seus leitores, ele está no capítulo 19, falando a respeito da morte de Jesus. Afastando de imediato e afastando os ensinamentos que já assolavam as primeiras comunidades existentes, já nos primeiros anos, né, as seguintes à paixão de Cristo e à sua ressurreição.
já existia um argumento, né, uma alegação de uma teoria, a teoria do desmaio, que Jesus efetivamente não teria morrido e sim desmaiado, e por isso ele teria não ressuscitado, mas sim acordado. João, então, na descrição que faz, falando que quando o centurião viu Jesus morto, não quebrou as pernas, o furou com uma lança, verteu sangue, verteu água, mostrando que, de fato, Jesus havia morrido. Estes ensinos, né, como nós falamos na exposição passada, as assembleias do primeiro século já eram abordadas e já sofriam ensinos destoando a doutrina bíblica, tanto a respeito da natureza, quanto a respeito da divindade de Jesus. É por isso que este capítulo ele é tão recheado e tão cheio de menções que mostram a divindade de Jesus. E alguma delas, né, nós estaremos vendo a partir do versículo 36 e 37, o propósito desses dois versículos de trazerem, né, passagens retratadas no Antigo Testamento, sendo associadas agora pelo evangelista inspirado, mostrando a messianidade de Jesus, mostrando que Jesus é o Messias, é aquele que foi dado para viver e para cumprir o propósito do Senhor. Então, o 36 e o 37, né? Isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem transpassaram. Esses dois versículos, essas duas menções, que os ossos não seriam quebrados e que Jesus seria traspassado, são textos que se encontram, ou são expressões que se encontram em textos do Antigo Testamento. Por isso que João está dizendo, olha, ele não teve nenhum dos ossos quebrado para que se cumprisse a Escritura, e ele também foi traspassado para que se cumprisse a Escritura. Ora, era comum, nós falamos isso na semana passada, porque o sábado se aproximava, o sábado, na contagem judaica, inicia-se, né, no final ou no pôr do sol da sexta. Jesus está ali, o relato é aqui do meio-dia às 3 da tarde, Jesus está sendo julgado por Deus, há trevas em toda a terra, Jesus recebe os pecados, as transgressões, Jesus está no centro do universo, recebendo a punição de Deus pelo pecado, não de Jesus, mas dos homens. E Jesus, então, deveria ser retirado da cruz antes do pôr do sol. Por isso, os judeus preocupados, né, a liderança, as autoridades judaicas preocupadas com aquela situação dos 3 crucificados, deles não entrarem no sábado para que eles não fossem contaminados. Nós lemos que o texto de Levítico diz que se alguém fosse crucificado, deveria ser retirado antes do anoitecer. Então havia essa preocupação, e para agilizar a morte, nós falamos que os romanos adotavam uma estratégia ou uma ação de quebrar as pernas para que o crucificado não tivesse meios mais de respirar, porque ele não teria mais apoio para impulsionar o seu tórax, aliviando assim o pulmão e que ele conseguisse respirar, já que crucificado como estava, com os braços estendidos e com o corpo ligeiramente projetado para frente, todo o peso, né, e a morte de crucificação é a morte por asfixia, nós falamos isso. Então, para agilizar esse processo, se quebravam as pernas, né? Mas havia uma profecia que isso não aconteceria com Jesus. E havia uma outra profecia que seria mais
inesperada ainda, porque não era costume a perfuração por lança, mas havia profecia de que ele não teria as suas pernas ou seus ossos quebrados, mas seria traspassado. É por isso que João vem trazer isso, como evangelista que é, para mostrar que a paixão que está diante de nós não é de um mero homem, não é de um homem injustiçado, não é de um revoltoso, um sedioso, alguém que está promovendo uma rebelião. Não é um judeu que está traindo os romanos e está proclamando que o seu reinado vai suplantar o reinado de César. Não. Jesus é alguém que está sacrificialmente cumprindo o propósito do Pai. E em amor está morrendo por amor dos homens, a quem ele tanto ama. Jesus está numa morte vicária, uma morte de substituição. Jesus está numa morte redentiva ou redentora, fazendo com que esses pecadores pudessem agora receber a promessa, o Espírito prometido. Então, neste cenário é que João se preocupa em fazer menção. Sabe por que ele não teve os ossos quebrados? Sabe por que ele foi traspassado? Porque já haviam profecias a respeito disso. Já havia na Escritura que ele não passaria por isso. E os textos são esses, irmãos. E é interessante nós vermos Êxodo 12, 46, diz o seguinte: o cordeiro há de ser comido numa só casa. Parece que não tem sentido, mas evidentemente é muito significativo. Porque aqui o Senhor está dando orientação a respeito do momento que antecede a Páscoa, quando eles sairiam do Egito e eles teriam que estar alimentados. E aí há essa prescrição: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. É certo que o apóstolo João, quando menciona que os ossos de Jesus não foram quebrados, ele está fazendo uma referência a Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como Cordeiro libertador, o Cordeiro que nos livra, o Cordeiro que permite que o anjo da morte, que permite que a liberdade decorrente do sangue que é passado nos umbrais, o sangue que é derramado pelo Cordeiro, que este Cordeiro que também, ao mesmo tempo, concede o teu sangue para que os primogênitos não fossem mortos, mas que também serve de alimento para a jornada. Este Cordeiro que é retratado por João, o Batista, que diz: eis o Cordeiro de Deus, quando o apóstolo Paulo menciona também que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Quando nós olhamos esse texto de Êxodo, dizendo que o Cordeiro da Páscoa não teria nenhum osso quebrado, nós entendemos porque João está enfatizando isso, porque Jesus é este Cordeiro. O outro texto que faz referência é o texto de Números, capítulo 9, versículo 12. Agora trazendo uma outra qualificação que se aplica a Jesus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Nós temos então o Salmo 30. Perdão, né, irmãos? O que eu li é o Salmo 34, versículo 19 e 20. Salmo 34, versículo 19 e 20. O que eu li é isso. O salmista está dizendo que o justo não teria nenhum osso sequer. Quem é, segundo o ensinamento bíblico, o justo, o único justo? Não há um justo sequer. Todos pecaram, com exceção de Jesus Cristo. Quando o salmista diz que Jesus quando João diz que nenhum osso de Jesus foi quebrado,
ele não está somente trazendo a ideia do cordeiro, mas está trazendo a ideia também do justo. Jesus foi o único homem que viveu sem pecado, e por tal condição, foi o único que poderia morrer em nosso lugar. O justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. Agora, com relação ao versículo 37, que fala a respeito de Jesus ser traspassado pela lança, né? O texto de Zacarias 12:10. Zacarias 12:10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Zacarias, então, primeiro fazendo uma referência à própria condição do povo, traz uma profecia a respeito do que aconteceria com Jesus, que ele seria traspassado, e o povo choraria porque estaria vendo que o primogênito, ou melhor, que o unigênito, ele estava sendo morto. E que eles estariam, então, amargurados por isso. Veja que nós estamos falando dessas profecias que demonstram e que se encaixam exatamente na pessoa de Jesus. Por isso que João coloca e ressalta essas questões para nós, para que os seus primeiros leitores e todos os leitores seguintes da Bíblia, quando estiverem falando de Jesus, reconheçam que desde o seu nascimento sobrenatural, gerado pelo Espírito Santo, de uma virgem, sem coabitação, sem encontro do homem e da mulher, Jesus divino, Jesus humano, e Jesus agora experimenta a paixão, a sua morte, com um propósito sacrificial, com um propósito vicário de substituição e com um propósito redentivo. E há um texto ainda, irmãos, que aí já não é uma questão de profecia que antecedeu a Jesus, mas é uma profecia que ainda vai se cumprir e fala de referência ao que aconteceu com Jesus. É o texto de Apocalipse 1:7. O que diz? Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Apocalipse 1:7. Então, em Apocalipse, há uma menção a respeito da vinda do Senhor, e que o Senhor será visto como este que foi traspassado. E ele promoverá, assim como em Zacarias, antecedendo a sua morte, antecedendo a sua encarnação. Já havia dito Zacarias que o povo choraria. Aqui em Apocalipse diz que na vinda do Senhor também haverá choro. E as pessoas que o traspassaram seriam essas que estariam nessa condição. Como é importante, irmãos, nós entendermos essa ênfase que o Espírito Santo dá. É importante nós estarmos na história entendendo que o Senhor está cuidando dos seus primeiros, dos seguidores do primeiro século, aqueles que já teriam que enfrentar ensinos para esfriar a fé, para confundir a fé, para tirar a divindade, para separar Deus, o Pai, de Jesus, o Filho, para afastar a concepção do Deus triuno. E o Espírito Santo usa João para que João esteja dando aos seus primeiros leitores essa ferramenta que nós falamos, né? A defesa da fé. Apologética, apologia à defesa da fé. Nós mencionamos semana passada que Paulo diz que ele foi posto para a defesa da fé evangélica. E nós devemos ser esses que defendem a fé evangélica.
em todas as circunstâncias que estão ocorrendo nos dias atuais, especialmente nos dias atuais. Nós vamos então agora ler, irmãos, os versículos 38 do 38 e o 39. Diz assim: Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos o permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Agora, o evangelista João nos leva a não olhar mais para a pessoa de Jesus, a circunstância envolvendo a morte. Nosso olhar agora é direcionado para dois personagens bíblicos. Dois homens que são mencionados e que aparecem no momento em que Jesus já está morto. O Espírito Santo está dando uma relevância e fazendo com que nós olhemos para ele no sentido, para eles, no sentido de nos ensinar. Há um propósito de ensino para a igreja na figura desses dois homens, José de Arimateia e Nicodemos. Primeira menção que nós temos aqui de José de Arimateia, e é importante nós olharmos o relato dos três outros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, o que eles dizem a respeito de José de Arimateia. O texto de João que nós lemos diz que ele é discípulo de Jesus. Porém, acrescenta uma circunstância que ninguém gostaria que lhe fosse acrescentado, ainda que ocultamente pelo receio dos judeus. O Espírito não permite que João se cale e que denuncie que José de Arimateia era um discípulo de fato de Jesus, mas ocultamente, em segredo, às escondidas, porque ele tinha receio dos judeus. O que Mateus nos diz deste homem, José de Arimateia? Mateus 27, 57. Caindo à tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Então, Mateus acrescenta uma informação. José era rico, era da cidade de Arimateia. Marcos vai nos dizer o seguinte, Marcos 15, 43. Vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Marcos, então, acrescenta que ele era um membro do Sinédrio, na verdade, fala um ilustre membro do Sinédrio. E acrescenta ainda, esperava o reino de Deus. Não era somente um discípulo de Jesus, mas ele entendia que o reino de Deus não estava estabelecido sobre a nação de Israel e que ele aguardava a manifestação do reino de Deus. E que ele tomou uma atitude. Ele foi resoluto, ele foi convicto, ele foi com intrepidez diante de Pilatos e pediu o corpo de Jesus. O que Lucas vai dizer para nós a respeito de Arimateia? Lucas 23, 51. Ele não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Lucas, então, acrescenta que, quando houve o consenso para matar a Jesus, para prendê-lo e matá-lo, José de Arimateia, sendo um membro do Sinédrio, votou contra essa ação. Manifestou o seu desejo que Jesus não fosse conduzido pela maneira que foi.
Por que que esse relato aqui é importante? Nós vamos adiante, né? Nós estamos fazendo essa exposição, mostrando o contexto, e terminando essa exposição, nós vamos entrar numa parte que vai ser a parte que nós vamos dedicar mais tempo na reunião de hoje, para aplicação desses 3 pontos que nós estaremos vendo hoje, ou dessas 3 circunstâncias distintas aqui que nós estamos vendo. A primeira, sobre aquilo que nós chamamos, né, que João disse para que se cumprisse a Escritura. Nós vamos falar um pouco a respeito do papel das promessas e profecias para os cristãos. E aí nós vamos usar a questão de José de Arimateia e vamos usar também a questão de Nicodemos como aplicação para a nossa vida. Tá bom, irmãos? Então, nós vamos fazer a exposição e a aplicação vai ser toda ela depois, assim que nós terminarmos essa primeira parte. Quando José de Arimateia vai a Pilatos e pede o corpo, qual que era o costume da época? O costume da época era que a família pedisse o corpo e, naturalmente, se entregava o corpo aos familiares. Havia uma exceção a essa regra. Se o crucificado tivesse sido morto na condição de um criminoso por traição ou sedição, que era a acusação de Jesus, ele estava sendo acusado de ser sedioso, de ser aquele que estaria promovendo um ato de traição contra o Império Romano e que estaria reivindicando ser um rei e que, portanto, César não seria o único rei sobre os judeus, mas que estaria sendo Jesus se autoproclamando rei. Então, nessa condição de alguém ser tido e reputado como um traidor, como um rebelde, o corpo, embora fosse entregue, não poderia ser enterrado numa sepultura comum, numa sepultura da família. Ele deveria ser jogado numa vala de criminosos. José de Arimateia, antevendo que isso pudesse acontecer, vai diante de Pilatos e requisita o corpo para que Jesus não tivesse um enterro, um sepultamento numa vala de criminosos. E Pilatos, quando concede o corpo a Jesus, note que nada é dito sobre Maria, nada é dito sobre os discípulos. O relato feito por João não é em dar ênfase a quem não estava, e sim a atitude dos que estavam e pleitearam o corpo de Jesus. E nós vamos entender, quando nós falarmos isso daqui a pouquinho na aplicação, qual é a relevância disso? O que está sendo ensinado pela palavra de Deus nessa circunstância? Pilatos, então, reconhece e aceita o pedido de José de Arimateia, entrega o corpo a ele, e quando o entrega, há quem diga, entre os comentaristas bíblicos, que Pilatos fez isso como uma maneira derradeira, última, de ainda afrontar o sinédrio. Porque Pilatos sabia que Jesus não fora morto por ser um suposto traidor ou por ser alguém que estava pleiteando uma posição de autoridade. Pilatos sabia que Jesus foi morto por inveja dos judeus, e nós lemos isso e vimos isso anteriormente. Pilatos sabia que o que foi arranjado pelo Sinédrio, conjuntamente com os fariseus, era fruto de uma inveja. E quando Pilatos entrega o corpo para um membro do Sinédrio, um homem rico, respeitado no Sinédrio, que pede e pleiteia o corpo, era uma maneira de Pilatos estar dizendo: ele não vai ser lançado na vala de criminosos. Ele não era um criminoso como vocês quiseram imputar isso a ele.
mas eu sei que vocês agiram por inveja. Quando essa situação é definida aqui por João, João agora traz também uma outra pessoa participando deste ato de José de Arimateia em providenciar o sepultamento de Jesus. Nicodemos é trazido à cena, irmãos. Nicodemos agora é mencionado de novo, João faz questão de mencionar o seguinte: Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite. Um era discípulo oculto, por medo. O outro procurou Jesus à noite. E nada escapa de João. João realmente expõe os irmãos debaixo da autorização do Espírito Santo, e isso para ensino nosso, e nós vamos ver isso. Não é para demérito dos irmãos, não é para demérito deles, mas é para que nós possamos aprender o que está sendo ensinado com grande ênfase aqui. Nicodemos, então, que tiver estado com Jesus à noite, e isso claramente é ensinado quando João reforça essa condição de procurá-lo à noite, no sentido de não ser visto, de Nicodemos não querer ser visto com Jesus, aquele jovem rabi, e aquela pessoa que já trazia contradição no seu viver e já estava sendo confrontado, ele preferiu estar também oculto, secretamente procurou Jesus à noite. E naquele encontro nós temos uma das mais profundas doutrinas do Evangelho, que é o novo nascimento, o nascimento do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Se alguém reencarnar 1000 vezes, todas as vezes que ele tiver encarnado, ele vai ser carne. Se fosse possível, estou dizendo isso fazendo uma analogia ao ensinamento da doutrina espírita, que diz que as pessoas vão encarnando e vão melhorando a cada encarnação. Isso Jesus refuta plenamente, porque o que nasce da carne é carne e não pode agradar a Deus, mas somente aquele que é nascido do Espírito. Então, o nascimento do alto, o segundo nascimento, o nascimento espiritual, é com Nicodemos que Jesus tem essa conversa e esse ensino. Mas depois que Jesus conversou com Nicodemos, há uma única menção de Nicodemos na Bíblia, em João 7,50, em que Nicodemos defende que o julgamento de Jesus se dê com a presença de Jesus, para que ele pudesse, então, se defender. Mostrando que, talvez no máximo, Nicodemos tenha se tornado um simpatizante, um admirador de Jesus. Mas que durante o tempo que Jesus viveu, ele nunca foi um discípulo. A Bíblia não menciona Nicodemos nenhuma vez como um discípulo. Vamos olhar então agora para o versículo 40 ao 42. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, o envolveram em lençóis com aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual nenhum tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. João está aqui nos ensinando a respeito da maneira em que tanto José de Arimateia quanto a Nicodemos e possivelmente alguns outros que os ajudaram, porque entende-se que eles foram à cruz, desceram o corpo de Jesus à cruz, levaram para um lugar onde eles envolveram Jesus com as talas, com as faixas, acrescentaram esse composto de mirra e aloés. Essas 100 libras, irmãos, indicam aqui um número em torno, e aí os comentaristas divergem, de 30 a 45 quilos deste composto. Era uma quantia, assim, enorme, que daria para fazer
essa preparação do corpo do falecido de inúmeros mortos. Essa quantidade, esse composto de mirra e aloés, poderia envolver inúmeros corpos. O que nós conseguimos entender é que na atitude de Nicodemos reconhece a grandiosidade de Jesus e está proporcionando a Jesus um sepultamento de rei. Está dando a ele uma quantidade enormemente exagerada, no sentido de dizer o seguinte: está de fato aqui o rei dos judeus. E ele deve ser, então, sepultado de uma maneira nobre. E eles fazem dessa maneira, e como eles estavam com pressa para que Jesus fosse colocado no túmulo antes do pôr do sol da sexta-feira, eles fazem esse procedimento e rapidamente colocam no campo, né, nesse jardim, como é dito por João, onde José de Arimateia e os sinóticos vão dizer isso, que ele havia aberto um túmulo para si mesmo, muito próximo ao lugar onde Jesus havia sido crucificado. Então, o corpo de Jesus, já diante do esgotar do dia, já na iminência do sábado judaico está iniciando. E o texto que nós lemos, do sinótico, diz que José de Arimateia foi procurar Pilatos já no final da tarde. Então, nós estamos falando algo muito provavelmente da última hora da luz solar, e eles correm com Jesus e colocam Jesus neste túmulo, em que José de Arimateia havia aberto para si mesmo. Um homem rico, um homem respeitado entre o Sinédrio, um homem que esperava o reino dos céus, um homem que era justo, acompanhado de um outro homem que era também um líder judaico do Sinédrio, Nicodemos. Esses dois homens assumem o sepultamento de Jesus, dando a ele honras de um rei, dando a ele um sepultamento nobre. Diferentemente dos outros povos, os judeus não têm o hábito nem de cremar como os romanos e os gregos faziam, de cremar os corpos, nem como os egípcios de fazer um embalsamento, que consiste na retirada do cérebro e dos órgãos do corpo, e aí o preenchimento interno, com o enfaixamento, para que pudesse se evitar a putrefação, né, a corrupção do corpo, a degeneração do corpo. Os judeus não tinham esse hábito. Quando eles preparavam o corpo com essas substâncias aromáticas, né, que proporcionavam um cheiro agradável, né, eles estavam fazendo simplesmente no sentido de retardar que o cheiro ruim fosse tomado ou tomasse efetivamente o túmulo e o corpo. Lembrando que quando Lázaro morreu, depois de 4 dias, quando Jesus foi ao túmulo, as irmãs avisaram: olha, já cheira mal, não é? Mas aqui, no caso da maneira que Jesus foi embalsamado, com cerca aí de 35, 40 quilos desse composto cheiroso, certamente isso prolongaria esse tempo por muito mais, por um período muito mais longo. Isaías 53, 9, irmãos. A gente tem se debruçado sobre esse texto, né? E termino aqui essa parte da exposição e vamos entrar na aplicação. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, Isaías 53, 9. Mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Então, Isaías, mais uma profecia sendo aqui realizada. Isaías diz o seguinte: intentaram sepultá-lo com os perversos. Jesus foi crucificado ao lado de 2 criminosos, e a intenção era de que ele fosse lançado na cova, na vala dos criminosos, e fosse reputado como um perverso.
Aí Isaías diz, mas com o rico esteve na sua morte. Por isso a importância de José de Arimateia vir ao cenário da morte de Jesus, cumprir a profecia. Um homem rico que veio de Arimateia, discípulo de Jesus, e que proporciona, junto com Nicodemos, um sepultamento com honras, com uma notoriedade ou com uma pompa, uma certa pompa. E aqui nós vemos mais uma profecia se cumprindo a respeito de Jesus. Irmãos queridos, com isso nós encerramos aqui essa exposição do cenário imediato e nós queremos agora ter um tempo com os irmãos para nós falarmos a respeito da aplicação destes versículos dessa noite na nossa vida hoje. Para nós cristãos, para nós os crentes, os filhos de Deus, para a igreja do Senhor nesse tempo. Inicialmente, nós lemos o versículo 36, que disse o seguinte, para que se cumprisse a Escritura. A Escritura ela está recheada, está cheia de promessas e de profecias. Inúmeras delas já se cumpriram. Inúmeras profecias no Antigo Testamento com relação à vinda do Messias, à primeira vinda do Messias, ao nascimento do Messias. Essas profecias, nós citamos algumas, e ao longo do estudo de João, nós temos citado essas profecias sendo cumpridas. E nós olhamos para as profecias e entendemos que o Senhor coloca as profecias para que o povo tome conhecimento que todas as coisas estão debaixo do governo de Deus e que não há um instante sequer que algo possa acontecer fora do propósito de Deus. Deus anuncia com antecedência, Deus dá uma visão do futuro para os seus servos, para que quando os eventos se sucedam, eles possam ter a convicção, eles possam ter o entendimento de que os fatos ocorridos já estavam pré-determinados, estabelecidos, e que nenhum propósito de Deus pode ser frustrado. Quando nós olhamos as promessas a respeito da segunda vinda de Cristo, há uma razão específica delas estarem na Bíblia. Essas promessas a respeito e essas profecias a respeito da vinda de Cristo, do reino eterno do Senhor, do reino milenar, do seu trono, do seu julgamento, da ressurreição, do galardão. Qual o propósito das promessas serem anunciadas, das profecias serem comunicadas, para que nós, tomando conhecimento, antes da sua ocorrência, tenhamos certeza o caminho que nós vamos tomar e aonde nós chegaremos por meio da realização das suas promessas. Se os irmãos puderem anotar, e se alguém quiser ir rapidamente comigo acompanhando, não vou poder parar muito tempo nos versículos, mas eu gostaria que os irmãos, aqueles que puderem aí, que tiverem com facilidade para manusear a Bíblia, pudessem me acompanhar, tá bom? Salmo 119, 162. Se você não puder, ou se você acha que vai distrair você procurar os versículos enquanto ouve, então eu faço a leitura e o irmão ouça atentamente o que está sendo dito. Salmo 119, 162. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. O conhecimento das promessas, o conhecimento das profecias, aquilo que está anunciado que vai acontecer. Quando nós tomamos conhecimento, esses eventos devem alegrar o nosso coração. A profecia, a promessa, a vinda do Senhor especificamente, a ressurreição daqueles que dormiram em Cristo e serão ressuscitados e estarão com o Senhor.
o estabelecimento do reino do Senhor, o cumprimento do dia do Senhor. Quando nós olhamos a palavra de Deus mencionando e nos ensinando isso, nós estamos tendo oportunidade de encher o nosso coração de gozo, de alegria, porque o propósito de Deus está sendo cumprido. A vontade soberana de Deus está sendo cumprida. Está tudo debaixo do governo do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que carrega no ombro o governo de todo o universo. Ele que traz e que vai, na sua providência, vai fazendo os seus arranjos. Vai determinando os eventos no universo, no cosmos, no planeta Terra, entre as nações, entre os governantes, na igreja, com os judeus. Tudo está debaixo deste arranjo, dessa soberania perfeita. E quando nós lemos as promessas, nós devemos animar o nosso coração. Quando cada promessa se cumpre, quando nós vemos as promessas sendo realizadas, as profecias sendo cumpridas, o nosso coração deve se alegrar. E deve se alegrar por aquelas que ainda estão por vir. A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda do nosso Senhor Jesus, deve, irmãos, alegrar o nosso coração diuturnamente, a todo instante. Não é isso ou aquilo que deve tocar o nosso coração, mas é o fato de nós estarmos dentro do arranjo de Deus e as promessas do Senhor se cumprindo. 2 Pedro 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 4. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. É porque as promessas, a começar ali em Gênesis 3, que o descendente da mulher pisaria na serpente, esmagaria a serpente. É pela promessa feita a Abraão, em Gênesis 12, que em Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aí em Gálatas 3,14 diz que a promessa de Abraão se cumpriu pelo Espírito prometido. Quando as famílias são abençoadas, quando as famílias recebem, quando as famílias são regeneradas, elas creem na obra de Jesus. E Jesus, então, está agora como o seu senhorio nas famílias. É porque a promessa de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, a promessa de Joel cumprida em Pentecostes. É porque a promessa de que o Espírito Santo é o penhor da garantia, da herança que nos foi reservada nos céus. É porque o Espírito Santo está em nós que nós temos a certeza das primícias da ressurreição, que ainda que nós venhamos a morrer em Cristo, nós ressuscitaremos com Ele. É a promessa de Cristo em vós, a esperança da glória, que todos os dias nós não ficamos travados nos nossos pecados, nas nossas falhas, nas nossas quedas, mas nós nos animamos no poder de Jesus Cristo, que transforma, que liberta, que nos cura, que nos faz olhar para o amanhã, que olhar para o dia seguinte, para olharmos para o Senhor e saber que Cristo em mim, Ele vai me conduzir à imagem de Jesus. É porque há essa promessa
que eu tenho agora condição de entrar com as portas abertas no reino dos céus. É pela promessa de que nós não ficaríamos órfãos, mas que o Espírito Santo seria enviado e conduziria a igreja a toda a verdade. É que nós podemos triunfar, irmãos, em um cenário de trevas, de mentira, de desolação, um cenário de caos, que nós podemos triunfar porque o reino dos céus veio sobre nós. E o reino dos céus é vivido hoje por aqueles que estão encabeçados em Cristo. Há um reino sobre as nossas vidas. E há um compromisso nosso com este reino. Versículo 2 Coríntios 1:20. Porque tantas, perdão, 2 Coríntios 1:20. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. As promessas de Deus, todas elas, têm nele o sim. Tem nele a garantia do assim seja, assim será. Todas elas se cumprirão. Quando nós falamos das promessas, quando nós falamos das profecias, não é uma questão se elas vão acontecer. É uma questão de que elas ainda não se deram no tempo para nós. Mas elas são fatos concretos que não podem ser que eles são fatos que não podem deixar de acontecer. As promessas têm nele, em Deus, o sim, porque tem também nele o amém. Para quê, irmãos? Para a glória de Deus. Quando nós olhamos para as profecias, para as promessas de Deus, elas devem mudar a nossa postura. A profecia, a promessa dos eventos futuros, nos ligam tanto ao futuro, porque dão a nós, pela fé, a convicção de que esses fatos vão acontecer, a ponto de nos comprometer à maneira que nós vivemos hoje. Não pode haver uma distinção entre a fé teórica que nós ensinamos e recitamos e lemos e a fé que nos compromete a viver de modo diferente todos os dias. Se nós cremos que Jesus voltará, nós estamos comprometidos com a sua volta. O irmão do passado diz que a fé é algo perturbador, porque a fé não nos deixa acomodar. A fé nos tira da zona do conforto. A fé nos provoca a buscar a presença de Deus e a rejeitar o curso deste mundo. A fé nos provoca a assumir posições pelo Senhor. A fé nos provoca a entregarmos a nossa vida em prol dos irmãos. A fé nos provoca a mudarmos a nossa agenda e vivermos para agradar o Senhor e servir a sua igreja. A fé é perturbadora, irmãos. Se a minha fé e a fé dos irmãos não tem nos perturbado, nós estamos num vácuo entre a fé da teoria e a fé da vivência. A fé da vivência é a fé do compromisso. É a fé que perturba a nossa alma. E eu vou ler para os irmãos, para nós vermos como isso é tão forte na visão dos escritores bíblicos. 2 Pedro 1, 3-4. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivente.
como ele próprio disse: habitarei e andarei com eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse é o texto que está em Levítico 26, em Êxodo 37. Versículo 17 diz assim: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Deus, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora, olha isso, irmãos, o que o apóstolo Paulo vai dizer. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. Não há como nós estarmos diante das promessas, diante da promessa da vida, diante da visão de que nós estaremos com o Senhor nos ares, seremos tomados por Ele. Não há como nós estarmos diante da promessa do tribunal de Cristo, onde nós seremos, onde nós receberemos o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo de Cristo, e não termos uma fé perturbadora, e não termos uma fé que nos tire do comodismo, que nos afaste de uma vida prazerosa nessa terra. Não há como nós termos uma visão de que nós estaremos em pouco tempo com o nosso amado Senhor, o eleito dos milhares, o mais belo entre os milhares. Não há como nós contemplarmos, sermos arrebatados e nós vivermos uma vida que não condiz com a vinda de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos. Vejam, Paulo está dizendo, olhando para a frente, para aquilo que está por vir, para a vinda de Cristo, para a ressurreição, para estarmos diante do tribunal, para recebermos o reino milenar. Como nós, olhando essas promessas que vão acontecer, nós não temos uma mudança de vida. Nós não nos apresentemos comprometidos. Olha o que o apóstolo João diz, irmãos. 1 João 3, de 2 a 6. Esse é um texto também, eu vou usar essa palavra, né, no sentido de nós sermos profundamente atraídos por ele, né? Um texto extraordinário. Volto a dizer, toda a palavra de Deus é extraordinária, nós precisamos de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas veja o que João diz: amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Presta atenção, irmãos. Então, João está dizendo, olha, hoje nós somos filhos de Deus, mas nós não somos a plenitude